Fala, rapaziada, vídeo novo, já sabe, né? Se for novo no canal, se inscreve aí, porque tem muito vídeo que vai sair ainda. Vocês vão gostar, rapaziada, e não é pouco não, viu? Deixa o like, se inscreve no canal. O nome da obra vai estar no final do vídeo. Vou colocar dessa vez, não sei, só vendo para saber. Tamo junto, é nóis. Comenta aí o que você achou da obra. Se for continuação, a parte nova vai estar marcada lá nos comentários, ou talvez na descrição. Se for obra nova, pô, comenta aí, né? E deixa muito like que talvez tenha continuação. Dale. O capítulo começa com um camarada ali falando: ah não, dessa vez a gente não vai conseguir, com certeza. Mas logo em seguida, tava ali lutando com um boss de level 67. E o cara meteu um rugido do leão, lançando aquela bola de fogo. O restante do grupo pensou: não, dessa vez nós vai de Vasco, é de certeza. Mas aí apareceu um Goblin, esse negócio verde aí dançando na frente do dragão. E por reviravolta da história, o Goblin, ele é bem doido da cabeça. Ele balançou a sua clava e sapecou no dragão. Inesperadamente, nesse momento, o dragão virou pó devido à clavada do Goblin. Em seguida, o grupo ficou de boca aberta, mas por qual motivo? O dragão ficou pela metade, estilo Gojo. Mas aí o anão levantou e perguntou: quem seria aquele dali rindo igual um doido? Era o nosso pratinha mandando o Goblin fazer o trabalho e mandando aquele povo fazer reverência a ele, já que ele é um CLT fracassado. O maluco trabalha dia após dia e não tem dinheiro nem para comprar um miojo, ou seja, tá perdidão. Até beber água aí é um luxo para ele. Em seguida, o cara tá cansado não, destruído. Cê é louco, olha só a lata dele. Nosso pratinho é um cara que não teve muita sorte na sua vida. Inclusive está trabalhando agora com outros CLTs, ou seja, a escória onde não tem nada. Nesse mundo existe um jogo virtual, onde você pode entrar nele e jogar e também tirar recursos, onde você pode melhorar a sua vida trocando esses recursos por dinheiro real. Mas o nosso Protinha é um cara que podemos dizer, ele não tem poder para fazer isso. Ele é só um minerador, onde a sua vida está perdida e ele não tem mais salvação. A única coisa que ele tem que fazer agora é só trabalhar como minerador, tentar ali fazer uma graninha extra, achar uma coisa que possa mudar a sua vida, talvez um cristal ali, mas só que ele nunca teve essa sorte, nunca. Ou seja, o cara tá destinado a ser fracassado. Mas aí, será que a história do nosso Protinha vai mudar? Ou talvez não. Esse maluco, ele é sedento por dinheiro, ou seja, o que aparecer o pai tá fazendo. E agora, quando ele tava minerando, ele achou um cristal. Foi aí que apareceu um grupo, e esse grupo é muito famoso. Eles estavam ali tentando recrutar uma pessoa, onde essa pessoa vai fazer o trabalho de mineração, e essa pessoa também tem que fazer um trabalho excelente. E ela percebeu ali que o Protinha faz um trabalho excelente minerando, ou seja, a gente quer contratar você para fazer parte do nosso grupo. E aí, você concorda ou não? A cara dele, obviamente, tava pensativa, né? Cê é louco, assim do nada. O pai concorda ou não? E ele decidiu ali concordar. Mas só que nesse lugar onde ele vai é muito perigoso. Mas ela falou que ele só vai ter que minerar, não vai ter que fazer mais nada. E ela meio que, tava tentando convencer ele a aceitar o convite. Mas o Protinha é um cara que tá esperto, ligado a 1.000 milhões. Em seguida, ele aceitou. E adivinha o que ele ganhou? Bom, lutas com lobos level 7. Ele só tava querendo minerar e do nada o cara tava perdido ali, cercado. Em seguida, ele só podia fechar os seus olhos e esperar ali o que vai acontecer. Ela abriu sua boca e lançou a sua magia de fogo. Pratinha, opa, calma aí, fui salvo. Claro, meu parceiro. Ela falou, você só vai ter que ficar de boa e minerar.
Mas depois disso daí, ele sentiu que aquele povo tava fazendo ele de idiota. Os caras tava tratando ele como se ele não fosse nada, só um imbecil que só serve para minerar. Ele ficou meio que frustrado, porque, isso não é legal, né? No meio daquela frustração, os figurantes estavam ali só de boa, se esquivando e também cuidando daqueles lobos com facilidade. Já o Protinha, que só tem uma skin grátis e também só trabalha como mineração, os caras tava meio que, se achando. E o Protinha percebeu que ele estava ali sendo humilhado, e várias outras coisas também. Em seguida, ele ficou bem frustrado e ficou ali quase falando algumas coisas, mas ele decidiu ficar calado e focar no seu trabalho, minerar. Ele começou a minerar na velocidade da luz. Eu sou o Ferrari, o homem mais rápido do mundo. E ele começou a minerar e etc. E assim ela começou a falar com o figurante a respeito dessa dungeon, se tem ou não aquele negócio que a gente está pesquisando. Não sei o que é isso, mas o Protinha, minerando na velocidade da luz, bem frustrado, ele sapecou ali na parede e quebrou certa coisa. E esse coisa começou a se quebrar ali e do nada apareceu uma porta gigante. E essa porta gigante era exatamente o que aqueles figurantes estavam procurando. E o Protinha ficou muito feliz, porque isso é uma grande descoberta. Mas aí os figurantes que não pensou que não tinha, ficaram de cara aberta. E ela, que felicidade, viu? Mas aí o Protinha falou nós, plural. Mas aí o figurante não aceitou isso, porque não tem nós, você tá excluído. Ou seja, ele tentou eliminar o Protinha o mais rápido possível ali e acertou ele pelas costas. Em sequência, o Protinha caiu no chão e recebeu um dano de menos 480. Bem frustrado, ele recebeu ali um tratamento que ele não esperava receber. Humilhação, desprezo e também excluído do grupo, como uma pessoa descartável. E o figurante falou que o seu trabalho já foi feito, então não precisamos mais de você. O figurante foi lá e acertou ele, jogando ele bem longe. O Protinha, bem frustrado, pensou que tinha ido de Vasco. Ele se levantou e pensou, poxa, não, aí não, né? Ele quebrou um cristal e recuperou ali a sua força. Ele ficou bem, poxa, como assim? Eu fiz tudo isso e ainda fui largado aqui? Não, isso não pode estar acontecendo. Ele se levantou, rastejou ali e foi até a porta que ele tinha descoberto. Ele resolveu também pegar um pouco dos créditos, já que ele também merece. Em sequência, ele pulou naquela porta e meteu um lá vou eu. Assim que ele pulou, recebeu um dano de menos 80. Ele, rapaz, o pai só tá com 20 de HP agora, então é sorte ou não sorte. Ele viu certa estátua do Goblin Summer. Ele, porque tem uma estátua de Goblin aqui, meu parceiro? Você tá doido, né? Bom, ele ignorou aquela estátua e continuou andando. Ele se perguntou cadê o restante do grupo. Assim que ele foi andando, ele percebeu que tinha certa coisa no chão quando ele chutou. Ele se perguntou quem seria esse ser aqui, hein? Adivinha quem era? O anão, totalmente ali de Vasco. E rapaz, o maluco tá dormindo aqui em pleno dia. Esse é um baiano. Mas aí, o Goblin tinha ido de Vasco. E ele, rapaz, não vai adiantar nada agora, né? Então, adeus, meu amigo. Ele recebeu a mensagem de perigo, mandando ele sair da dungeon imediatamente. Mas aí o Protinha ignorou esse aviso. Ele se perguntou o que estaria acontecendo. Foi aí que ele finalmente percebeu o perigo eminente que estava ali diante dele. A outra lá no chão, completamente quebrada, querendo socorro, e o outro lá quase sendo alimento. O Protinha só pensou, o que é isso? Esse bicho gigante é um sirene. Em seguida, o bicho abriu a boca, que eu pensei que não teria, mas ele tem, e começou ali a degustar o cara como se ele fosse um salame.
Protinha já botou a mão na boca e pensou: olha, esse jogo é um jogo virtual, você não sente dor, você não vai de Vasco, mas a dor que você sente agora nesse exato momento é como se você fosse de Vasco, ou seja, dói muito e muito. E se for muito grave, pode acontecer alguma coisa com seu cérebro ali e você pode apagar, ou seja, é perigoso. O Protinha não quer correr esse risco, então ele começou a correr para sair do local. Quanto mais ele corria, parecia que o cara tava em câmera lenta. E ele, calma aí, eu não consigo mais correr, eu tô ficando doido na cabeça, caralho. E ele, opa, o que é isso agora? Apareceu uma mensagem diante dele. Venere o Goblin, se humilhe, fale que você é um covarde. Quem sabe a estátua do Goblin pode ajudar você. E o Protinha não tinha mais opção. Se ele voltasse, ia receber o arrasta pra cima. Ou seja, é só ir se humilhar ou talvez ir de Vasco. Ele já não tem nada, o maluco tá todo cagado na vida, não tem dinheiro, a única coisa que ele sabe fazer é só minerar, e nem isso o maluco tem sucesso na vida. Ou seja, eu vou me humilhar, vou falar que eu sou covarde, vou falar que eu sou tudo aqui, eu não tô nem aí. Ele começou a falar um monte de coisas ali, se humilhou e falou que era um covarde. Então, por favor, estátua Goblin, me ajude. Foi aí que o Goblin, finalmente, né? Você se humilhou bem humilhado. Eu vou aceitar você. O Protinha, você é louco, hein? Aí compensa. O Protinha colocou um sorriso no rosto e falou que dessa vez o pai tá salvo. E agora, ele é um duende, ou seja, um Goblin classe completa. E ele, rapaz, o que é que eu vou fazer agora com isso? O Sirene atrás dele querendo degustar ele também. E o Protinha, agora eu vou fazer uso da minha skill. Eu vou invocar um Goblin aqui. E ele invocou um Goblin bem chapado das ideias. Ou seja, o Goblin, ele é bem louco. E o Protinha pensou que ele ia utilizar o Goblin como isca para sair do local. Então ele falou: Goblin, vá lá e resolva esse problema. O Goblin parecia mais um cachorro doido e o Sirene também não aliviou. Partiu para cima na mesma hora que o Goblin foi. E o Protinha, Goblin, seja minha isca que agora o pai vai se salvar. Mas aí, eis a reviravolta da história. O Goblin é super forte. Ele deu uma chapuletada no Sirene, que o Sirene partiu no meio e recebeu um dano de 9999999 milhões de dano. O Protinha só ficou ali com a cara de taxa e pensando: rapaz, quanto de XP eu ganhei devido a esse Goblin doido da cabeça. Esse daí é o Goblin que o cara não quer mexer nem se ele fosse o mais feio de todos, o mais magro. Ele ganhou tanto XP que o Goblin ficou ali até, cadê? Eu quero mais. E o Protinha, rapaz, tu não tá puro não, né? Da onde tu veio, hein? Tu é um mutante? Mistura de Hulk com duende? Rapaz, complicado. Como eu falei, você não vai de Vasco lá, mas você sofre sequelas ali. Ela acordou atordoada, gritando horrores. Chegou ali o seu segurança, perguntou se a Lady estava bem. Bom, a Lady não estava bem. Ela estava desorientada e estava num estado crítico. Olha só o estado dela, seca demais. Em seguida, o Protinha aproveitou o seu Goblin de nível 99 e fez a limpa naquele andar. Pegou vários e vários cristais ali e o Goblin do cara é embaçado, podemos dizer, porque ele fez a limpa na dungeon todinha. E o Protinha ficou feliz porque ele pegou tudo ali, garra, pedra, e ele ficou se perguntando o que vai fazer com tudo isso. E o seu Goblin dourado, que mudou a sua vida, está agora diante dele. E o Protinha tá querendo mais informações do Goblin, mas só que tá parecendo que não tem informações disponíveis no momento. Mas o Protinha falou que não liga, pelo contrário, até que tá legal. Assim que ele saiu lá do mundo virtual, ele foi até o banco trocar os recursos que ele tinha. Mas aí a atendente
perguntou o que ele queria trocar. E o Pratinha, bom, quero trocar umas coisas aí que eu peguei lá. Em seguida ela perguntou exatamente quanto você vai trocar. E ele, bom, é só isso daqui. Mas em seguida ele ficou meio que em choque, porque a atendente entrou em pânico, começou a correr e também chamou o gerente. O gerente estava explicando o seguinte: olha, no nosso banco, clientes que vão trocar esse tanto de recurso, a gente tem que jogar o VIP. E o Pratinha, opa, como assim jogar o VIP? Você tem que ser uma pessoa VIP para trocar os recursos desse valor no nosso banco. Você entende agora? E o Pratinha, oxe, o valor que eu vou trocar é muito alto mesmo? E ele, sim, é muito alto. É mais de 3 milhões aí. E o Pratinha, cê tá doido? 3 milhões em uma única dungeon que eu participei. Ele ficou feliz, falou que o seu Goblin aí é a mina de ouro. Em sequência, o Goblin ficou ali sorrindo também. Agora no meio da cidade, o Pratinha tá feliz, mas ele tá meio que atordoado, porque um Goblin andando no meio da cidade não é normal. E o Pratinha tá meio que, eu tô chamando muita atenção por acaso? O Goblin do Pratinha meio que tocou na perna de certa figurante. O Goblin só fez a sua cara de, e aí, qual foi? E o cara, ei, que parada é essa? Porque tem um monstro andando no meio da cidade. E o Pratinha, isso vai dar ruim, com certeza. Em seguida, ele correu e tentou explicar que isso não é um Goblin, é um monstro invocado por ele. Mas aí o cara não perdeu tempo e atacou o Goblin ao mesmo tempo. O Goblin só balançou a sua clava e jogou o figurante bem longe. Lembrando, esse cara tinha um nível super alto e mesmo assim foi derrotado pelo Goblin que estava andando aleatoriamente no meio da cidade. O Pratinha percebeu que isso vai dar ruim, com certeza. Foi aí que apareceu vários personagens explicando que isso não é legal. Então a gente vai ter que eliminar esse monstro que está no meio da cidade. E o Pratinha, não, eliminar o monstro não, porque o bicho tá comigo. E ele tentou explicar que ele tá comigo, ele é inofensivo. E o Pratinha, eu posso controlar ele, então tá tudo bem. Mas aí o Goblin não estava controlado, ele atacou o cara e meteu o louco. E o Pratinha e o Goblin saiu correndo no meio da cidade. Apareceu um velho falando que poderia ajudar ele. O Pratinha perguntou quem seria o velho, mas o velho falou cala a boca e entra logo. Assim que o velho ajudou o Pratinha e seu Goblin, o Pratinha tava ali meio que feliz, mas aí o velho já tava querendo sabotar ele também e pegar ele. E o Pratinha, cê tá doido? O que que tá acontecendo aqui? Todo mundo está contra mim. Em sequência apareceu ali uma mensagem falando que ele ganhou um ponto. E o Pratinha, como assim eu ganhei um ponto? Ele foi um cara meio que covarde no meio da situação, e já que ele tava ali meio que validado pelo Deus Goblin, ele recebeu esse ponto aí de covarde. E o Pratinha percebeu outra coisa: ele vai ganhar mais benefícios se ele não correr, ou seja, ele decidiu agora voltar e fazer acontecer junto com seu Goblin aí, que é bem embaçado. Em seguida, os personagens começaram a correr atrás do Pratinha e seu Goblin, falando que tem que acabar com a raça dele, porque o monstro não pode ficar andando no meio da cidade. E todos estavam ali de acordo com essa situação. O cara é um caçador experiente e também tem certa reputação. Mas aí o velho que tentou pegar o Pratinha foi jogado longe, e o Goblin também apareceu atrás do caçador experiente. E o caçador tentou ali atacar o Goblin, mas aí não adiantou de nada, porque o Goblin se esquivou e meio que ficou ali tirando onda. E ele, como assim? O Goblin é mais forte que eu. Indignado com essa situação, ele ficou parado, mas aí o Goblin atacou ele. Ele conseguiu se defender a tempo, mas
a sua arma foi meio que destruída com o impacto que sofreu ali. Em sequência, a moça falou que vai dar ali um buff e vai dar também um cover, falando que ele pode fazer o que ele quiser, que ela vai dar a cobertura. Em sequência, o Goblin estava só tirando onda, pulando, e ele não gostou, obviamente, e ficou com muita raiva. Agora eu vou jogar sério, então se prepara. E o Goblin estava só tirando onda. Ela bufou o cara e falou que dessa vez ele vai acertar ele com certeza. Mas em sequência, ela não queria tudo isso, porque é só um Goblin, então não adianta fazer tudo. Mas ele falou que precisava, então dale. Ela ajudou ele com tudo, bufou, jogou várias outras coisas ali também, e ele se preparou para atacar aquele Goblin, que ele estava com medo inclusive. Assim que ele atacou o Goblin com tudo que ele tinha e seu ataque mais poderoso, ele ficou em choque, porque o Goblin estava perfeitamente bem ainda, e ele ficou tirando onda, o Goblin. E ele, opa, o que está acontecendo? O seu amigo passou voando do seu lado e ela ficou em choque. Ela, o que está acontecendo aqui? Em sequência, só apareceu uma sombra diante dos seus olhos e ela se perguntou: oh, calma, era só o Goblin e o Pratinha. Você pensou coisa errada. Em sequência, ela meio que: oh, o que está acontecendo aqui? O Pratinha querendo sair por cima, ganhar aquela graninha extra e também pontos. Mas aí a figurante falou que não queria nada disso, ela sente muito. Mas aí o Pratinha falou que exatamente é isso. Isso é tudo culpa sua. Eu não tive culpa de nada. Mas aí o Pratinha ficou ali expressando de um jeito diferente. Ele estava meio que sendo arrogante. E ela gritou: alguém me ajuda, por favor. E o Pratinha: opa, isso tá saindo fora do controle. Porque o pessoal começou a falar umas coisas bem erradas. Tipo, o que aquele cara está fazendo com o Goblin? Parece que ele está ali atacando a mulher também. E o Pratinha: não, tá tudo errado. Eu não queria nada disso. Já o Goblin já estava fazendo o trabalho. E o Pratinha: ei, calma aí, meu parceirão. Tu tá fazendo isso na frente de todo mundo e eu aqui perto de você. Não faz isso não, que meu filme está sendo queimado por sua culpa. Mas nesse momento o Pratinha tinha que pensar em sua reputação, que ele precisa frequentar a cidade ainda. E ele: opa, e agora? O que eu deveria fazer? O Goblin já estava ali se preparando para fazer o seu trabalho. E o Pratinha: me desculpa, mas não era isso que eu queria. Ele começou a fazer uma cena, começou a chorar e ele: nossa reputação já era por sua culpa. E o povo meio que: oh, por que aquele cara está chorando assim do nada? E ele: ei, peguem ele. E o Pratinha: você tá louco, que mané de pegar eu, o quê? Sai pra lá. O Pratinha tinha que pensar em um plano alternativo. E ele: cara, eu posso pegar o Goblin e fazer uma cena falando que eu salvei ela nessa situação. Então ele inverteu o papel. Ele foi até a mulher e começou a falar o seguinte: olha, eu vou te ajudar, mas aí você vai me prometer que eu não faço parte disso. Eu vou me tornar um herói, vou te salvar e assim o plano perfeito vai ser executado. Você me entende, né? E ela: sim, eu concordo com tudo isso. A cara do cara meio que assustou ela, mas ela falou que tá tudo bem, é tudo que ele quiser, o importante é ela ficar intacta. E o Pratinha: não se preocupa, eu tenho um plano que não vai falhar. Ele falou o seguinte: Goblin, seu bicho asqueroso, saia de perto dela agora mesmo. Eu vou salvar você. O importante é ele gritar para que todo mundo escute. Ele invocou ali uma corrente e começou a puxar aquele Goblin para bem longe do local. E o Goblin meio que acompanhou ele, já que os dois ali estão ligados. Em sequência, o Pratinha pulou no chão e saiu correndo até o portão. Ele falou o seguinte: abram o portão, eu vou jogar ele lá fora. E o Goblin, meio que feliz também, estava correndo junto com o Pratinha. E o Pratinha: você tá doido? Esse Goblin aí, o bicho é meio esquisito também. Fez o L. A moça
não entendeu exatamente o que estava acontecendo, mas seguiu o plano. E o pessoal começou a falar que aquele cara não estava com o Goblin, pelo contrário, parecia que ele estava querendo ajudar. E o Protinha, sim, o plano está funcionando. Ele invocou ali uma comida para fazer o Goblin morder a isca, jogando fora da cidade. Assim que ele jogou fora da cidade, o Goblin saiu correndo naquela direção. Assim que o Goblin saiu, Protinho gritou para os guardas do portão fecharem o portão assim que ele sair. Assim que o Goblin foi embora, Protinha, fechou o portão. Portão fechado, Protinha virou e falou que agora sim está tudo tranquilo. Eu salvei o momento e todos estão felizes também. Ele bolou um plano na aleatória, falando que queria ser um herói no meio da confusão, e ele confundiu todo mundo, podemos dizer, e conseguiu. Mas aí a moça apareceu, agradeceu por tudo que ele fez, e o Protinha: você me prometeu que não vai falar nada a respeito desse incidente. E ela falou que estava ok, não vai falar nada. Ela estava querendo agradecer do fundo do coração. Mas aí o Protinha virou e tava com aquela cara de... não sei, mas ela ficou ali com medo e gritou falando: não, chega perto de mim. Em sequência, tudo estava perfeito. Protinha voltou para o seu quarto, estava tranquilão, estava dormindo, mas ele se perguntou: cadê o meu Goblin? Cadê o meu ouro? Cadê meu dinheiro? E o Protinha: será que ele tá bem? Será que ele se machucou? Será que ele tá triste ou coisa do tipo? Protinha tava pensando: poderia ter salvo aquela mulher. Mas deixe isso pra lá, não é o momento de pensar nisso. Ele invocou ali o seu sistema, o seu Goblin estava lá, o seu ponto estava lá também. Em sequência, as habilidades do Goblin estava tudo bloqueado. Ele não tinha ponto suficiente para desbloquear ou talvez fazer outra coisa. E nesse mesmo momento ele perguntou aonde estaria o seu Goblin faz grana. E o Goblin apareceu na cara dele. O Protinha se assustou. O Goblin tem a mesma cara que ele. E o Goblin tava ali gritando, dançando. E o Protinha: calma aí, meu parceiro, dá uma relaxada. E o Protinha: ei, para de gritar, pelo amor de Deus, hein. E os caras lá do prédio perguntou se estava tudo bem. O Protinha: cala a boca, Goblin, seu doido, fala mais baixo. Foi naquela noite que o Protinha finalmente entendeu que ele tem que manter o Goblin ali tranquilão. Inclusive, ele dormiu com o Goblin, porque ele queria ali, podemos dizer, chega mais pra cá, meu brother. E assim o Protinha passou a sua noite. Mas agora, eis a questão: ele tem que formar alguma coisa ali, um grupo, ou entrar em um grupo, para que ele possa frequentar as raids. Mas aí o Protinha decidiu conversar com o povo. E o povo que estava lá era o povo que odeia ele praticamente, com o Goblin dele. Mas todo mundo agradeceu pelo que ele fez, porque ele salvou essa moça aí. E o Protinha queria pedir um favor, tipo: eu sou um level muito baixo, não posso entrar em dungeons de nível alto, então eu queria que vocês meio que contratassem eu para o seu grupo, e assim eu posso frequentar as dungeons de nível alto sem fazer basicamente muita coisa. Mas aí o povo falou que não é legal fazer isso. Ah, mas como assim? Eles estavam falando que não pode aceitar qualquer tipo de pessoa inútil no grupo. E o velho meio que contou a respeito disso, que eles estavam precisando de gente. Um camarada não gostou, porque o nível do Protinha é muito baixo. O cara é praticamente um inútil, não serve pra nada. Mas aí o Protinha tinha que falar alguma coisa, porque ele pode ajudar, não importa, minerando, carregando coisas e etc. Na dungeon que os caras vai agora, é uma dungeon perigosa, precisa de muita gente e ali vai ter auxílio. Essa dungeon foi classificada ali como uma dungeon onde praticamente todos os grupos entram e não voltam. E assim o cara que é o líder do grupo falou que vai entrar nessa dungeon daqui a um mês. E ele falou que o Protinha tá convidado a entrar na dungeon daqui a um mês. E o Protinha: o quê? Daqui a um mês? Ele sentiu aquela vibração no ar, tipo, essa sensação estranha, eu tenho certeza
certeza que tem alguma coisa aí de errado. E mesmo que ele entre na dungeon, o Goblin dele vai embaçar tudo ali. E o Protinha, ei, calma aí, pô. Não tem como adiantar isso não, daqui um mês, não, vamos logo agora. Mas aí ele falou que tem que ter uma preparação, tem que ter ali uma certa organização, não pode ser agora. E o Protinha foi deixado de lado, ninguém ali absorveu a sua opinião. Mas a mulher ficou ali um pouco sentida, tipo, ela queria conversar com ele, mas decidiu ignorar e foi embora junto com seu grupo. Assim que a rapaziada foi embora, o cara falou o seguinte: vamos entrar agora na dungeon. E o Goblin do Protinha estava lá perto. Olha só a cara desse bicho, fala isso não é a cara do Protinha. Em sequência, o Goblin estava só de boa, rindo horrores e também olhando a lua. Agora lá fora da cidade, os caras foram entrar na dungeon. Todo mundo estava preparado, menos o Protinha, que foi excluído do grupo, já que ele falou que só ia entrar daqui a um mês. Mas aí os caras receberam a mensagem que o boss já ia ali ser ativo. Os caras não entendeu como assim o boss já vai ser ativo. E assim o Protinha também recebeu a mesma mensagem e ele não entendeu. Por que essa mensagem está aparecendo agora? Os caras não ligou, os caras, bom, já que apareceu isso, vamos entrar logo e finalizar essa raid, porque assim a gente vai conseguir pontos e granas. Em sequência, o velho estava preocupado, porque isso não é normal, mas o líder falou que isso também pode ser uma boa opção. Já o Protinha estava aparecendo e ele chegou rindo, tipo, você me enganou, né? Você ia fazer a raid agora e me excluiu. Você realmente acha que pode me enganar desse jeito? Você realmente não acha que eu sou trouxa? Mas a moça falou que não é isso que ele está pensando. E o Protinha, então me diga o que foi que aconteceu. O cara falou exatamente isso, essa raid não é pra ele, já que ele é muito fraco. Ele simplesmente só vai perder a vida dele. Figurante agora tava se garantindo que vai dar tudo certo. Mas por qual motivo? Adivinha? Os caras tudo nível alto. Os caras tava muito confiante, achando que vão zerar a dungeon e sair lucrando. Todo mundo entrou. O figurante, que era o líder, tava ali com a cara de confiança e falou que dessa vez não pode dar errado, ou seja, vai dar tudo errado. Em seguida, o Goblin e o Protinha estavam ali. Poxa, já fui traído, já sei como isso funciona e eu não quero ser deixado para trás para que isso aconteça novamente. Em seguida, ele foi correndo e entrou no portal, pensando: poxa, se eles podem fazer o que quiser, eu também posso. Ele entrou no portal na expectativa de, ver alguma coisa. Mas aí só apareceu um boss level 40 correndo atrás dos figurantes. E o Protinho também estava lá em perigo. Os caras falaram que não dá conta, então vamos dar o fora. A moça percebeu que o Protinha também entrou e mandou ele correr. Mas o Protinha falou que não vai correr não, porque ele tem a sua carta secreta, o Goblin. Então ele ficou ali gritando: eu não posso, eu não posso. E ele, opa, Goblin, 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 apareça. Mas aí o Goblin não apareceu. Ele meio que sumiu. E o Protinha, apareça de uma vez. Eu estou invocando você. Cadê você? Comem, Goblin. E o Goblin lá fora, com a cara dele de, podemos dizer, libertador, ele tava ali se perguntando o que foi que aconteceu. E cadê ele? O portal sumiu e o Goblin lá fora. E assim o boss saiu correndo na direção do Protinha. E ele tipo: cadê você, meu Goblin? Cadê você? E ele, eu disse, venha de uma vez. E o Goblin não apareceu. Final da história, ele recebeu uma pancada e apareceu a mensagem que ele tinha ido de Vasco. E o restante do pessoal tava pensativo, tipo, o que esse cara veio fazer aqui mesmo, hein? O portal sumiu, não tem como mais voltar. O velho falou que a única opção agora
é bater de frente com o boss, tentar derrotar ele, talvez a gente tenha chance de sair daqui. Agora o Protinha recebeu um dano considerável. Já falei, o cara não vai de Vasco, mas dói mesmo assim porque está ligado com seu cérebro. Em seguida ele percebeu ali o seu nível, percebeu ali também os pontos que ele tinha. Em seguida ele não tinha ido de Vasco não, viu? Ele ainda estava vivo. Pô, todo mundo pensou que ele tinha ido de Vasco. E agora o líder gritou e mandou todo mundo se preparar para atacar com força total. O Protinha simplesmente só ficou ali fingindo, já que ele não pode fazer nada, o cara é só minerador. O velho estava explicando. Ele tem vários pontos fracos. A gente só tem que acertar o ponto fraco e conseguir uma brecha. Talvez a gente consiga ganhar dele. E aquele famoso X1 começou a acontecer. O líder estava bem confiante, porque os pontos fracos não estavam visíveis. Eles têm que se esforçar ao máximo para poder chegar perto dele. O líder falou que vai ser difícil, mas se a gente não conseguir, a gente não vai sair com vida daqui. Ou seja, não tem como recuar. Vamos lá. O grupo começou atacando, o líder também, buscando brechas para poder acertar a sua fraqueza. Mas o líder sabia que não ia ser tão fácil assim. O HP dele era muito grande, 30 mil alguma coisa assim. E os caras estavam dando ataque, mas estava diminuindo muito pouco. O velho Chang estava ali ficando doido. Tem que acertar um golpe crítico, aonde vai ali ser certeiro. Então todo mundo concordou em entregar o seu poder no máximo para acertar aquele golpe que vai botar ele para dormir. Mas em seguida o boss meio que interpretou tudo e saiu na frente. O Protinha só fingindo ali, esperando o momento certo para fazer a sua entrada triunfal. O cara recebeu a pancada, mas ele conseguiu se defender a tempo. E ele ficou ali se defendendo, esperando o seu pessoal acertar um golpe crítico. Mas aí o velho Chang estava mandando ele aguentar mais um pouco. E o Protinha só esperando o momento certo para agilizar. O líder falou que dessa vez não tem erro. Vamos todo mundo junto. Assim que todo mundo foi, o Protinha pegou seu cristal de recuperação e ele quebrou. Ele estava só esperando o momento certo que o monstro ia estar fraco e ele ia atacar. Mas aí o figurante percebeu que o monstro não está fraco coisa nenhuma. Pelo contrário, o bicho tá mais forte do que nunca, viu? O boss pegou ali metade do piso e jogou lá nos figurantes. O Protinha acordou nesse mesmo momento falando: agora sim, o pai tá preparado. Adivinha o que foi que aconteceu? O Protinha pensou que tava na vantagem, mas aí apareceu certa mensagem explicando que o resto do grupo já estava ali falecendo um de cada vez. Ele acabou vendo todo mundo ali jogado e largado também. Protinha só. Ei, eu acho que eu acordei na hora errada, no tempo errado. Já o figurante estava gritando, falando que não acabou, ainda não. Mandou o velho Chang ali também agilizar o processo e participar da luta, porque ele vai dar o seu ataque total, porque ele é um tanque e ele tem que aguentar a pancada e ser o escudo do grupo. Mas aí o escudo do grupo tá fraco, tá muito fraco. E agora o velho Chang também já tava cuspindo sangue ali, mesmo sem ter feito nada. E agora o Protinha, preocupado, gritou: cadê meu Goblin? Cadê meu Goblin? Ele só ficou ali esperando o líder tomar alguma providência. O líder já sabia que ele ia ter que fazer tudo sozinho, mesmo sem o seu tanker que ele tanto confiava. O líder tem um plano. Ele vai ter ali que fazer um ataque seguro
e mandar a Elfa também dar um ataque seguro. Mas só que o ataque da Elfa vai demorar para carregar. É um ataque que demora ali em torno de 5 a 10 minutos. Ou seja, o cara vai ter que aguentar as pancadas do boss até que ela esteja preparada 100%. Ele falou que consegue aguentar ali de 10 a 5 minutos enquanto ela está recarregando o seu ataque. Ele começou a atacar e ela começou ali a se preparar para desferir aquele ataque super poderoso. Protinha só ficou de longe e perguntou se poderia ajudar. Ela mandou ele calar a boca e sair de perto para não atrapalhar. O cara recebeu essa na lata. Ela ficou chamando ele de inútil. O que ele veio fazer aqui mesmo? Protinha, cê é louco, calma aí, poxa, eu sou minerador, você espera o que mais de mim? Protinha falou que pode fazer uma coisa, chamar o seu Goblin. Aí sim eles vão perceber que o cara não é qualquer coisa. Mas aí o boy já tá atacando o líder deles, e o líder deles, ele sabe que não tem a mínima chance de vitória. Mesmo assim ele vai continuar atacando, para que ela consiga ali o tempo suficiente para que ela consiga o seu ataque. E ele tá pensativo, tipo, eu tô atacando ele várias e várias vezes e tô conseguindo fazer um certo dano. Talvez eu consiga ganhar dele. Na mente dele, o cara tá pensando que ele é super favorável para ganhar. Em seguida, ele continuou atacando, ficou lá infligindo danos e danos e danos e danos no boss. Mas ele pensou, poxa, eu tô ganhando. Eu tô atacando ele, tô dando muito dano e tô ganhando. Será que eu posso continuar? Eu quero dar um ataque mais poderoso para que eu consiga mais dano. Ele ficou confiante, pensando que ia dar certo. Mas aí o boss ficou ali parado e grunhindo. E ele, opa, agora é meu momento. Eu vou atacar ele com o meu poder mais poderoso. Mas aí a rápida fuga dele foi cancelada devido aos status do boss. Em seguida ele finalmente percebeu que não estava com sorte e sim com azar. Ele foi jogado para longe e adivinha aonde ele parou? Nas pernas do Prota e morreu. Foi de Vasco. E o Protinha, seu inútil, você me chamou de inútil, mas você é mais inútil que eu, viu? E ela, calha a boca, faça alguma coisa aí, a gente precisa. Eu ainda não terminei. E o Protinha, calha a sua boca, você é a culpada disso tudo. E o boss também gritou. E do nada os dois mandou ali o boss calar a boca e não atrapalhar a briga deles. Foi aí que o boss ficou irritado, porque pô, os figurantes aí querem mandar o pai aqui calar a boca e os dois. Agora complicou. O que a gente deveria fazer? E ela, bom, meu ataque não terminou ainda, mas eu vou ter que atirar mesmo assim. Aí o Protinha, ele começou com uma risada bizarra e ele, calma, não precisa atirar ainda não. Deixa comigo aqui. E ela, o que exatamente você vai fazer? Protinha, não se preocupa. E ela, por que você está me olhando assim, hein? E o que você... O Protinha começou a carregar ela no ombro. Diferente do pessoal que botou ali em questão de força e várias outras coisas na habilidade, o Protinha investiu em agilidade, já que o cara é um covarde, ou seja, ele gosta só de fugir. E o Protinha começou a correr em alta velocidade, esperando o ataque da Elfa carregar por completo. A Elfa meio que... Esse cara é bem doido, né? O Protinha, não se preocupa não, se concentra aí em carregar que eu vou continuar aqui correndo. Ele começou a correr em círculos perto do boss e o boss ficou muito irritado, começou a bater no chão, começou a jogar pedra, começou a jogar um monte de coisas lá. Protinha, não se preocupa não, porque a gente vai abrir uma brecha e você vai atacar. Ela falou que já estava carregado 100%, então só chegou a hora de desferir a flechada. Mas aí o boss estava preparado, ele sapecou o murro no chão e começou a voar pedras e pedras. E o Protinha, se esse murro pega, a gente vira sardinha. E assim o boss continuou atacando o chão para que consiga ali derrubar os dois. Mas a agilidade do Protinha
fez com que os dois simplesmente saíssem daquela situação sem nada. E assim o Protinha falou que tá preparado, vai lá e desfere logo essa flecha. Mas aí apareceu o Goblin boladão, ele rasgou a dungeon e começou a entrar dentro da dungeon. E o Protinha ficou meio que, como é que esse maluco rasgou a dungeon, invadiu a dungeon? E assim o Protinha meio que, oxi, sei lá, segue o roteiro. O Goblin apareceu, o Protinha foi lá também, utilizou o poder do Goblin junto com a flecha e o boss gritando. E o Protinha, agora a gente ganha, agora tá tudo preparado. Em seguida o Protinha foi lá, jogou o Goblin no meio, flecha, mesmo, foi a maior bagaceira, doido. Do nada o Goblin saiu voando junto com a flecha, atravessou o boss, e depois disso daí o Protinha ganhou do boss e ele ficou comemorando. Quando o boss caiu no chão, a elfa não acreditou, tipo, a gente realmente ganhou do boss, só eu e você. Protinha caiu, ele ficou pensando, cadê o que? Ele subiu de nível, mas ele queria os drops, ele queria a recompensa, ele queria ali tudo, porque ele vai ficar com tudo, não importa. E assim que os outros figurantes que foi de Vasco foi revivido, ele ficou ali se perguntando o que foi que aconteceu e que situação estranha é essa. O velho Chang já tava zarou e o maluco já perdeu mais cabelo do que ele tinha. E ele, calma, me explica aí. Que situação é essa e por que esse doido está gritando aí mesmo, hein? Dropou um arco e também dropou várias outras coisas ali. Mas ela tá explicando que ele vai ficar com tudo. As recompensas é só dele. Exatamente. Protinha, quando ele viu as recompensas, ele já sabia que ia ter que dividir, mas ele teve o trabalho de fazer basicamente tudo. Mas ela explicou, a gente tem que dividir, ou seja, não é certo. Ela estava tentando mudar de classe, mas só que houve uma variável e não permitiu ela mudar de classe. Mas a mensagem estava falando que ela não fez quase nada, ou seja, teve uma variável que foi o Goblin do Protinha, entendeu? E o Protinha tava ali querendo os seus drops. Parecia que o Goblin dele ia atacar ele, mas não, é só brincadeira de brother. E ela, não, vamos dividir, porque tem que dividir. O Protinha, dividir o quê? Puxa, eu fiz tudo sozinho praticamente, carreguei você. E agora o líder finalmente entendeu o que foi que aconteceu. E ele perguntou, ei cara, eu sei que a gente não vai tentar roubar isso de você, entende isso? Mas eu quero conversar com você. Esse arco, ele é feito exclusivo, mas o velho quase que ia dar uma pancada na cabeça dele. Protinho, eu sabia que vocês iam fazer isso comigo, é certeza, viu? E ele, calma aí, cara, a gente não vai roubar você, por mais que a gente queira. Ele tem o arco e as pedras, esse arco, ele não pode utilizar. Mas ele falou que mesmo assim quer carregar um arco porque é interessante. E ele também não pode desfazer o arco e fazer outra arma, porque o material do arco é exclusivo, tem que ser arco. E o Protinha tava ali meio que, opa, já que eu não posso utilizar o arco, que tal você me oferecer um negócio equivalente ao preço do arco? Quem sabe a gente não pode conversar. Você me entende, né? O velho Chang, esse maluco aí, ele esperou a gente reviver só porque ele queria fazer um acordo. Eu acho que ele é igual aquele Goblin lá, viu? É bem parecido. O Goblin ficou oculto para que ninguém ali tente pegar ele, né? Em seguida, ele fez um acordo, vendeu lá o arco. A elfa ficou feliz, ganhou um arco ali lendário. E o Protinha também ganhou uma luva que ele também estava querendo. Mas em seguida o líder ficou falando que ele é um cara bem astuto e também muito odiado por todos. E o Protinha, muito obrigada pelo elogio. Em sequência, todo mundo estava indo embora porque ele tem trabalho a fazer. Mas aí a elfa tava meio que, poxa, será que ele vem com a gente? Protinha, claro que não, ele chamou o seu Goblin e tava dando fora também do local. Ele fez um acordo com a luva ladrão, pode roubar ali
coisas ocultas de uma vez. E ele tava com um aço ainda, que é puro. E o Brotinha falou que com essas duas coisas ele saiu ganhando. Agora no meio da cidade, o Brotinha tinha só um plano. Ele tinha que melhorar o seu equipamento, porque, cara, tá triste, viu? O malucão aí tá decaído demais. O pai não tá chavoso. Ele percebeu com aquele ataque que ele levou do boss. O seu equipamento é triste. Você é louco, pior que mendigo isso daí, viu? E ele, vamos lá. Mas aí o Goblin tava cutucando ele, falando: ei, eu tô com vocês. Calma aí, porque isso aí, que linguagem é essa? De repente apareceu um gato gigante. E ele, ei, o que é isso? Uma montanha, é? E o Brotinha, eita, poxa, será que ele vai atacar a gente? Mas aí apareceu uma mulher, uma invocadora, do mesmo estilo do Brotinha, perguntando: ei, esse Goblin aí do seu lado é seu? E o Brotinha, calma, tenho que ter cuidado com minhas palavras, porque ela é muito poderosa. O gato tava babando, querendo comer o Goblin do Brotinha. E o Prota, calma aí, como assim o bicho tá amigável? Ele tá praticamente babando e a mulher também é muito forte. Ou seja, tenho que ter cuidado. Ela falou que não tava querendo fazer nenhum mal. Então, Brotinha, você quer saber meu nome? E ela, não, eu quero saber o nome do coisa aí do seu lado, o Goblin. Brotinha falou que o bicho não tem nome, é Goblin e Goblin. E ela, oxe, por que você não deu o nome? Brotinha, pra que eu vou dar um nome? Ela chamou Goblin de fofo e etc. E ela falou também que se der o nome, parece que o bicho, ele meio que se sente mais amado e vai proteger você quando for necessário. E ela também deu uma dica, dê um nome a ele, assim vai facilitar as coisas e ele vai se sentir mais seu parceiro. E o Brotinha, muito obrigada, viu, pelo conselho. Ele foi tentar comprar armadura, mas até o cara que faz as armaduras tava menosprezando ele, falando que você é um mendigo, você não tem dinheiro. E aí o Brotinha resolveu comprar ali a armadura, mas só que essa armadura é muito cara, então ele tinha que investir ou não. No final ele decidiu comprar aquela armadura, mas aí teve a reviravolta da história. Ele comprou a armadura, mas aí não serve para ele. Ele não consegue se mexer. Ele falou que tá com defeito. E ele, não tá com defeito, você que não sabe usar. Ou seja, você vai ter que me vender a armadura. E o Brotinha, como assim? Eu acabei de comprar. E ele vai comprar pela metade do preço. E o Brotinha perdeu. Apareceu um alerta na cabeça do ferreiro. E o Brotinha, opa, o que é isso? Aconteceu alguma coisa? O ferreiro estava procurando um martelo que sirva para ele, já que ele perdeu seu martelo. Ele precisa recuperar o seu martelo o mais rápido possível. E o Brotinha, martelo? Que martelo? E ele, bom, meu martelo, ele sumiu, eu preciso dele. Isso. E em seguida apareceu uma mensagem falando que tem uma recompensa se ele recuperar o martelo do artesão. Brotinha, hoje como assim recuperar? Significa que ele pode fazer uma arma para mim com os objetos que eu tenho. Ele pode pegar a luva, pode pegar ali também as pedras e etc, juntar tudo e fazer o que? A arma lendária. E o Brotinha, bom, eu posso aceitar essa missão, já que vai ser muito fácil. Ele falou que pode resolver esse problema de recuperar o seu martelo. E com certeza você vai ficar bem. Mas aí apareceu a quest secundária, ou talvez oculto. Ele vai ter que levar o artesão com ele, ou seja, o anão vai com ele. E a condição é, se o anão for de Vasco, a quest falha e ele perde tudo.